Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, nesta tarde de quinta-feira, dia 7 de maio. E o tema da conversa de agora à tarde é uma entrevista que eu li de um economista chamado Richard Baldwin. O Richard Baldwin, ele foi professor da Universidade de Oxford, foi professor do MIT e é uma pessoa com larga experiência em economia comercial. Pois bem, ele deu uma entrevista essa semana e é uma entrevista muito enriquecedora do ponto de vista de compreender as razões da quarentena e do falso dilema que algumas pessoas se põem de que estão entre salvar vidas e salvar a economia. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo dentista e professor universitário. Queria agradecer aos mais de 2.100, quase 2.200 inscritos aqui no canal e pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva, deixa a tua crítica, teu comentário, que são sempre bem-vindos. Pois bem, no início da semana, o economista Richard Baldwin, que eu já passei aqui as credenciais dele para vocês, eu estou colocando inclusive essa entrevista, a íntegra dela aqui na descrição desse vídeo, concedeu uma entrevista ao UOL e é uma entrevista muito interessante porque ele diz que ficar em dúvida entre salvar vidas e salvar a economia é um falso dilema plantado pelos países ricos. Na visão dele, a questão de se priorizar o salvamento das vidas é uma questão moral que se impõe ao próprio salvamento da economia. Mas eu queria, antes de entrar um pouquinho na entrevista do Richard Baldwin, lembrar para vocês o gráfico da curva epidemiológica que bem no início da quarentena foi amplamente divulgado. Acompanha só comigo aqui para a gente relembrar. Pessoal, esse gráfico foi proposto originalmente por um grupo de pesquisadores em epidemiologia da Universidade de Washington e ele mostra claramente que quando não tem medidas de contenção, a transmissão fica fora de controle e é essa curva em forma de sino, ou seja, são muitos casos num curto espaço de tempo, ultrapassando a capacidade do sistema de saúde absorver as pessoas, resultando em uma maior mortalidade. Bom, se as medidas de contenção forem adotadas, a curva é achatada ao longo do tempo. E aí, quando muito, um pequeno platô avermelhado ultrapassa o sistema de saúde, o que dá para dar conta ainda do atendimento a essas pessoas, minimizando a mortalidade. Então, esse gráfico ele foi amplamente divulgado no início da pandemia e foi esse gráfico que foi utilizado pela maioria dos governos mundiais e das instituições mundiais para justificar o confinamento e o isolamento social. Mas o Richard Baldwin, ele complementou esse gráfico com a visão econômica, porque esse gráfico é um gráfico médico epidemiológico. E aí ele fez um gráfico chamado gráfico em curva dupla, que é esse gráfico que eu quero mostrar nesse vídeo de agora e que foi o foco da entrevista do Richard Baldwin. Observe que esse gráfico, ele é o gráfico anterior da linha do tempo para cima e o Richard Baldwin acrescentou novas curvas da linha do tempo para baixo. Para explicar melhor, da linha do tempo para cima são os casos de Covid-19, é uma curva epidemiológica. Da linha do tempo para baixo são gráficos que refletem a profundidade da recessão impactando no produto interno bruto do país, ou PIB, ou seja, é um gráfico econômico. E os gráficos estão casados, o gráfico epidemiológico em cima e o gráfico econômico embaixo. As linhas vermelhas representam países que não adotaram o isolamento social. Então, nesse caso, da linha do tempo para cima, você tem uma curva muito acentuada de casos de Covid-19, sobrecarregando os sistemas hospitalares, mas em compensação, o país retoma a atividade econômica ou praticamente mantém a atividade econômica sem impedimento, fazendo com que a queda do PIB da linha do tempo para baixo seja menor. Nas curvas em azul, nós temos da linha do tempo para cima países que adotaram o isolamento, diluindo os casos de Covid ao longo do tempo, e note que da linha do tempo para baixo, esses países, na linha azul também, apresentam um aprofundamento da recessão com uma queda muito grande do produto interno bruto. Então a consequência óbvia que ele mostra no gráfico qual é? Países que não adotaram o isolamento e que mantêm a circulação de pessoas normal vão ter mais mortes por Covid-19, entretanto a recessão vai ser menor porque a economia continua circulando bem ou mal e a queda do produto interno bruto será menor. Países que adotaram o isolamento e que diluíram os casos ao longo do tempo terão uma menor mortalidade
em relação à Covid-19, entretanto, haverá um aprofundamento maior da recessão com a maior queda do produto interno bruto em função do isolamento das pessoas e da paralisação de boa parte das atividades econômicas. Então, aparentemente, aí se cria um dilema: salvar vidas ou salvar a economia. E aí o Richard Baldwin ele é muito enfático em dizer o seguinte, que isso, na verdade, é um falso dilema. Porque a questão de salvar vidas, ela se impõe à questão de salvar a economia. Porque a economia depois ela pode ser resgatada, os economistas dispõem de ferramentas para resgatar a economia dos países, entretanto a medicina não possui ferramentas para ressuscitar pessoas que já morreram. Bom, na visão dele, é necessário que os governos estendam o braço social para apoiar as populações mais vulneráveis, concedendo a essas populações uma renda mínima para que elas possam se manter em isolamento. E, ao mesmo tempo, é necessário que os governos também estendam o braço às pequenas microempresas, principalmente, até as médias empresas, para que elas possam manter a folha de pagamento das pessoas. Ele dá até como exemplo alguns países europeus em que os governos estão pagando parte da folha de pagamento das empresas como contrapartida dessas empresas manterem o emprego das pessoas. Então é uma entrevista muito enriquecedora que eu queria colocar aqui para vocês darem uma lida como sugestão, e eu acho que isso abre um mundo de perspectiva na medida em que os países do mundo, em sua ampla maioria, começam a compreender exatamente o que o Richard Baldwin está falando. Então, nessa perspectiva, a maioria dos economistas e das pessoas de bom senso não tem ou não vivem esse falso dilema entre salvar vidas e salvar a economia. A maioria das pessoas de bom senso do mundo, eticamente, moralmente, priorizam salvar vidas. Nem que para isso nós tenhamos que sacrificar a economia, porque essa economia futuramente será resgatada e nós teremos as vidas preservadas. O Richard Baldwin finaliza dizendo que muitas pessoas que não deveriam estar morrendo estão morrendo, e isso não deveria acontecer. Exatamente porque alguns empresários, alguns países, alguns governos preferem priorizar salvar a economia que salvar vidas. Um forte abraço e naquilo que puder, fique em casa.